Eu acredito, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, vamos ler a palavra do nosso Deus. E essa palavra nos sugere muitas coisas que nós precisamos assim aprender para poder chegarmos lá, o que Deus deseja a cada um de nós, para esta igreja, para toda a igreja e para o povo batista, puxando assim a sardinha ao nosso lado. Amém? Então a palavra do Senhor diz o seguinte: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ler todo mundo juntos? Mas recebereis ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém aqueles que acreditam piamente nessa palavra, digam amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai maravilhoso, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Pai, pela Tua graça dispensada através de Cristo Jesus sobre a vida de cada um de nós. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado pela vida do Teu filho, o anjo desta igreja, pastor Epitácio, sua família. Que o Senhor possa continuar usando o Teu filho para que essa comunidade aqui, ó Deus, possa continuar crescendo, não só no quantitativo, mas no conhecimento, mas sobretudo na graça do Senhor. Então toda e qualquer intenção maligna, contrária a este culto, ó Deus, neste momento, que o Senhor possa colocar Tuas boas mãos e, ó Deus, poder estar expulsando, ó Deus, toda e qualquer ação contrária em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, que nós venhamos a diminuir e que Tu venha a crescer, porque a honra, a glória, o louvor, a majestade seja dada ao único que é digno de toda a nossa adoração, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. É assim que nós te oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, mais uma vez eu agradeço aos irmãos por estarmos aqui. Deixo mais uma vez aos irmãos o abraço do pastor Ayrton aqui na porta e também da nossa irmã Berenice, em especial, que deixaram e mandaram e pediram ao mesmo tempo que deixasse esse abraço. Minhas queridas irmãs e irmãos, meus queridos, amados em Cristo Jesus, aqueles que ainda não são evangélicos, ainda que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, como autor da sua fé. Para nós é uma alegria estarmos aqui nesta noite. Eu quero começar agradecendo esse honroso convite, pastor. Esse convite concedido por Deus, né? Claro, primeiramente por Deus, segundo pela igreja e assim pelo seu pastor. De poder estar hoje vivo, de poder respirar, de poder estar aqui falando um pouquinho da nossa experiência através da palavra do nosso Deus. Quero também parabenizá-lo em especial pelos irmãos que têm se esforçado para ajudar e despertar a cada igreja para missões. Missões nasceu no coração de Deus. Missões está no seu coração, porque está no coração de Deus. Amados, não fiquem preocupados com o sotaque, porque foi muito tempo fora e quando a gente volta, realmente o sotaque ele vem um pouquinho diferenciado. No entanto, nós queremos falar um pouquinho do papel de fazer discípulos a todas as nações. E aí eu gostaria de trazer esse tema: testemunhar o Evangelho é a minha missão, e só podemos seguir essa missão se nós nos importarmos. Então diga comigo: testemunhar o Evangelho é a minha missão. Testemunhar o Evangelho é a minha missão. Por isso que eu me importo. Por isso que eu me importo.
Então que esse tema fique bem gravado na sua mente. Amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, eu gostaria de citar um pensamento que nós começamos a conversar com Deus. E eu gosto muito, e gostei muito, na verdade, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu gostaria de narrar esse propósito para encorajar os irmãos, se possível, despertar o desejo dessa missão, porque eu vejo um tríade formado por 3 princípios tópicos da espiritualidade cristã, que é justamente testemunhar o Evangelho e a missão. Testemunhar o Evangelho, porque é a minha missão. E nós podemos falar do Evangelho, que seria a porta da graça de Deus, pois através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas têm conhecido essa porta da graça. Eu quero também continuar explorando esse tópico com vista na construção de uma reflexão que venha nos ajudar justamente na nossa caminhada, o qual nós vivemos. Amados, nós vamos abordar a questão do testemunho, ou melhor, das testemunhas, uma vez que elas são testemunhas do Evangelho, que faz justamente essa tarefa da missão de cada um de nós que fazemos parte de uma igreja. O testemunhar não pode ser diferente, é através do nosso testemunho que nós podemos e poderíamos alcançar o agreste. É bem verdade que o pastor Epitácio falou. Por exemplo, eu pastorei 3 igrejas ao mesmo tempo, porque a escassez de obreiros é muito grande. Existem muitos e muitos obreiros, mas que querem ficar unicamente na grande região do Recife. Ninguém quer ir para o Agreste, ninguém quer ir para o sertão. E eu acho muito interessante que eu oro, irmãos, todos os dias ao meu Deus, ao nosso Deus, para que Deus possa nos conceder o privilégio de voltarmos para o Agreste e pregar esse Evangelho. Amados irmãos, eu quero começar justamente lembrando do grande teólogo suíço, Karl Barth, que admitiu a existência de grupos dentro da igreja, dentro do cristianismo, melhor dizendo. E um dos grupos que ele fala são 2 grupos que eu acho bem interessante a gente abordar aqui nesta noite. É justamente o grupo da testemunha, ou os grupos das 2 testemunhas. As testemunhas primárias, que são as próprias testemunhas oculares, aquelas que estavam lá, viram tudo acontecer, estavam perto de Jesus, antes de Jesus subir aos céus. Eles estavam vendo, eles andavam com Jesus. É por isso que a importância de nós vivenciarmos o que é que acontece lá fora. A igreja precisa se aperceber que não é apenas em 4 paredes que nós vamos alcançar o agreste para Cristo, mas devemos ir também, devemos ofertar também, devemos orar também. Mas além de tudo, irmãos, o nosso testemunho vai ser a porta onde muitos entrarão no Evangelho. Amados irmãos, tudo isso foi narrado, foi passado de geração em geração, foi compilado, escrito, tudo isso com o objetivo de servir de testemunho tanto para a geração deles quanto para gerações futuras. Tudo isso para poder nós sabermos. Eu estava aqui, quando eu cheguei, conversando com o pastor Epitácio, ele me deu de presente, parabéns à irmã, mais uma vez, que escreveu o livro. Isso aqui é a história da igreja. Isso aqui é o testemunho do que aconteceu com a igreja feitosa. Não é diferente com o que aconteceu com os discípulos aqui. O testemunho dos discípulos fizeram que o Evangelho viesse a cada um de nós. Eu quero dizer para nós e para cada um que está nos ouvindo, aqueles que estão lá fora, que nós devemos tomar conhecimento e sermos confrontados e abalados, mexidos lá no fundo das nossas almas, pela mesma força
e testemunhas da história de Deus e da humanidade. Deus tem escrito, amados, a história da igreja Feitosa, Batista aqui em Feitosa, mas Deus também tem escrito uma nova história na sua vida, na minha vida. Falando com o pastor Epitácio em aconselhamento, ele me aconselha muito, e ele disse uma coisa a mim que eu coloquei aqui na mensagem que eu achei interessante. Ele disse: pastor, Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Amados, Deus tem escrito coisas que nós não podemos mencionar. Existem coisas na vida da gente que nós não conseguimos e nunca vamos conseguir alcançar aos olhos humanos. E aí, continuando, amados irmãos, existe a diferença sim que permanece da testemunha ocular primária, porque elas foram testemunhas oculares, e elas são as testemunhas primárias também. Nesse aspecto, nós somos apenas testemunhas secundárias. Veja bem, perceba bem, mas isso não quer dizer que a nossa tarefa é menos importante do que a deles. Se isso estiver bem focado na nossa mente, se isso estiver bem focado no seu coração, o nosso testemunho não é diferente dos discípulos, é muito melhor. Jesus Cristo diz na sua palavra claramente que nós somos mais bem-aventurados do que eles, porque nós não vimos, mas nós cremos. Testemunhas primárias, oculares, são as testemunhas que estavam lá com Cristo, repito. Mas nós que somos testemunhas secundárias, nós temos uma importância muito maior que Jesus deixou para a igreja. E nós lemos aqui: ide por todo o mundo, fazendo discípulos em todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o papel da igreja. A igreja é uma comunidade terapêutica de acolhimento. A igreja precisa acolher os princípios do que a palavra diz e acolher esses princípios que as pessoas, quando chegarem aqui dentro desse acolhimento, vai se consertando tudo direitinho. Tem pessoas que dizem: pastor, tem fulano e beltrano que é complicado. A igreja é um hospital, é uma comunidade terapêutica onde nós precisamos receber você. Você que está aqui nesta noite, que ainda não aderiu à fé em Cristo Jesus, talvez você tenha uma ideia distorcida dos crentes evangélicos batistas. Eu quero dizer a você, pedindo permissão ao pastor, que esta igreja, ela quer te acolher. Esta igreja, ela quer transformar a tua vida, se você permitir que Deus assim o faça. Amados irmãos e ouvintes, para a igreja ficou sim, repito, a responsabilidade de pregar o Evangelho, e mais, ficou a responsabilidade de testemunhar a graça de Deus dispensada através de Jesus. A igreja precisa ter isso em mente. Você e eu somos templo do Espírito, onde nós vamos testemunhar a essa comunidade, e todos saberão que há um Deus aqui, meu irmão. Eu acho muito interessante, amados irmãos, que de alguma forma, mesmo sendo testemunha ocular, também nós somos confrontados. Se nós não somos testemunhas oculares, me perdoe, eu errei a expressão, mas somos secundárias, eu quero dizer aos irmãos que nós também somos confrontados, abalados, transformados, e no fundo do nosso ser algo maravilhoso acontece. Nossa estrutura é balançada, e tudo isso acontece quando o Espírito entra em nós. Quando nós fazemos assim, um ato de fé, e dizemos: eu quero esse Jesus, nós somos abalados, mexidos por dentro, choramos, não nos importamos com o que
está de lado, se acha que é feio ou bonito, mas que a graça de Deus faz com que nós venhamos a virar uma criança, meu irmão, um recém-nascido. As nossas emoções ficam sacudidas com a presença do nosso Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Algo que mudou as nossas vidas, as nossas prioridades. Como Adão e Eva também nós pecamos e nos escondemos de Deus. Como Caim também nós andamos como fugitivos pela terra. Se você está aqui nesta noite e está aí tentando se esconder para o pastor não ver você, fique tranquilo que eu não estou enxergando você. Eu estou olhando todo, mas Deus está sondando o teu coração. Deus está vendo a tua estrutura. O autor da nossa fé está te vendo e está dizendo: eu vou escrever uma história na tua vida diferente, meu irmão. Nós precisamos crer mais. O agreste, ele precisa de Cristo. Eu acho interessante que através do testemunho nós podemos alcançar todas as classes sociais. Os pobres, as classes de médio porte e as ricas. Foi através do testemunho em Belo Jardim que nós pudemos propagar e fazer com que muitas pessoas viessem a Cristo. Quando eu assumi a igreja Batista da Amizade, ela tinha 45 membros. Era uma igreja pequena. E quando eu cheguei, como todo pastor novo, sonhador, com a visão lá na frente, eu comecei a fazer alguns serviços sociais. Eu sou mestre em artes marciais, comecei logo com taekwondo com Cristo. Isso começou a dar a primeira estrutura da igreja, porque a igreja era muito saudosista. Sabe? Aquela coisa saudosa, aquela coisa do culto ao passado. Não, porque antigamente isso, antigamente aquilo. Saudosismo, culto ao passado. E aí eu comecei a mostrar à igreja que a igreja precisaria alcançar vidas através de algumas estratégias, sem ferir princípios. Sem ferir princípios. Liturgia é uma coisa, o princípio é outro. E nós, como batistas, nós temos os nossos princípios. Nós não iríamos de forma alguma fazer dentro da igreja um treino, no santuário, não. Mas iríamos fazer fora da igreja. Isso aí, se eu pego 20 alunos, eu tenho 20 famílias para visitar. E essas famílias vão começar a ver a diferença dessas pessoas que estão treinando. Porque antes do treino tem um devocional, depois do treino tem outra devocional. E aí as pessoas começam a orar antes de lanchar em casa, começam a interceder a Deus. As crianças começam a agir diferente dentro de casa. E o pai chega e diz que tem alguma coisa errada com meu filho. Eu mandei ele dizer que não estava em casa. E ele disse: papai, eu não vou dizer isso não. Eu vou lá, né, falar com esse pastor. Quando ele chega na igreja, o Espírito Santo vai trazer. E com isso, a igreja foi crescendo. A igreja foi crescendo. E o mesmo problema que o pastor é um problema bom, a falta de espaço, nós ficamos. Eu trouxe algumas fotos para não poder passar, mas quem quiser entrar no meu Face vai ver lá, André PR, André Souza, Z, e você vai ver as fotos lá, como era a igreja e como está a igreja até hoje. E aí começamos a fazer serviços sociais, e começamos a ganhar nome, porque veja, o Agreste, irmãos, tem cidade que o catolicismo romano impera. Lá é o que o padre disser, quando o prefeito assume, o padre tem que ir lá fazer um sermão. Quando tem um evento na cidade, o padre tem que fazer isso. E eu comecei a orar a Deus sobre isso. E Deus começou a me dar, sabe, insights. E aí o que eu fiz? Eu digo, eu preciso me preparar mais. Aí fui fazer um mestrado na área de família. Quando terminei, não foi suficiente.
fazer o curso de psicologia, estou me formando no próximo ano. Não foi suficiente, então eu fundei uma ONG de dependentes químicos na cidade de Belo Jardim. Então nosso nome começou a ser conhecido, não por status, não para isso, claro que não. A honra, a glória, o louvor, a majestade é dada a Jesus. E de repente começaram a chegar cartas na igreja. O prefeito convida o pastor, não sei o que e tal. Então a cidade de Belo Jardim, eu tenho cartas assinadas pelo prefeito, o pastor Cássio já viu, Câmara de Vereadores, porque através do testemunho, mesmo sendo testemunha secundária do Evangelho, Deus nos colocou num lugar para que assim nós pudéssemos pregar o Evangelho. E aí, quando tinha alguma atividade na Câmara dos Vereadores, o pastor André vai ser o preleitor. A faculdade do Belo Jardim, o pastor André vai pregar. O prefeito assumiu, o pastor André vai. Está com problema a área de saúde na cidade. Me nomearam como diretor de saúde da cidade do Belo Jardim. E isso tem que ter muito equilíbrio, porque você sabe que se você não tiver cuidado, você entra na política. E a intenção não é essa. A intenção é testemunhar o Evangelho. O governador mandou uma carta para mim. Ele está morto, né? Eduardo, com fotos, tudo, para que eu saísse como vereador da cidade, porque o trabalho da igreja, eu vou falar uma linguagem jovial, estava bombando. Irmãos, eu recusei, claro, e comecei a me retratar apenas no serviço social. Saí do cargo porque eu vi que algumas coisas poderiam complicar o Evangelho e o testemunho da igreja. Mas mesmo assim, Deus foi tão fiel que nós continuamos a ser referência batista naquele agreste. O governador marcava um jantar com as lideranças. Eu estava lá no agreste, lá em Caruaru, numa fazenda que ele tem, representando a Convenção Batista. Eu não estou dizendo isso e vou dizer não, tudo registrado. Nós começamos, irmãos, teve uma passeata e algum lado sobre aborto em Brasília. Manda o pastor André, porque nós somos a favor da vida. Deus fica Brasília. Então, com isso, eu quero dizer aos irmãos que através do testemunho nós conseguimos alcançar. E olha que maravilhoso. Nesse problema que eu disse que a gente ficou sem espaço, eu me lembro que o pastor Ney foi pregar, o pastor da Capula, nós éramos frente missionária de lá. E aí, quando ele estava pregando no aniversário da igreja lá fora, porque não tinha espaço para muitas pessoas, e daqui a pouco eu digo a você quantas pessoas nós conseguimos, e até hoje, graças a Deus, as pessoas estão firmes no Evangelho. Começou a chover, muita chuva, e eu fiquei com vergonha. Meu Deus, o pastor veio lá de Recife pregar, e foi com a comissão, né, com o ônibus na patrulha lá. Eu disse: nós temos que construir. Foi um desafio, pastor, muito desafio. E daquela igreja pequena, Deus estava escrevendo